seja o Senhor Deus. Livro dos Salmos. Quero louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui nessa casa de oração pela primeira vez e junto com os santos para podermos louvar e bendizer ao Senhor Deus. Quero glorificar ao Senhor pelo convite que nós recebemos, nosso evangelista. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe toda essa igreja, o santo pastor, Deus abençoe seu ministério. Também quero louvar a Deus pela nossa irmã pastora Érica, que nos deu a graça de nós estarmos aqui para ouvir, adorar ao Senhor Deus com a sua voz. Livro dos Salmos, de número 96. Salmos, de número 96. Somente o verso 9. Eu quero também louvar a Deus pela sua força e a sua fé de estarmos aqui hoje, nesse tempo chuvoso. Eu sei que é complicado para muitos. Eu mesmo estou todo molhado, mas estou aqui para louvar o Senhor Deus. Seja Deus a honra, a glória e o louvor. Traga a graça e a paz do meu pastor, o pastor Adelino, e recebam de um amém. Amém. Quem encontrou Salmos 96, verso 9, diga amém. Amém. Somente o verso 9 que diz assim: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Vou repetir: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Podem tomar vossos assentos. Aleluia. A palavra do Senhor Deus, ela é digna. E Timóteo, Paulo escreve a carta ao Timóteo, a primeira epístola, e Paulo diz que ela é toda digna de aceitação, porque através dela somos salvos pela fé que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O texto que agora acabamos de ler do livro dos Salmos, o Cântico de Israel, a Bíblia diz que o salmista, ele invocou ao Senhor Deus, adorando a Deus na sua santidade. Todos nós conhecemos o Salmo, que é uma expressão de louvar ao Senhor Deus. Todos os livros da Bíblia, você vai ver Deus falando com o homem, mas o livro dos Salmos, ele é o inverso. É do homem oferecendo a Deus aquilo que é devido a Ele, a honra, a glória, o louvor, a majestade, toda a perfeita adoração que o homem pode prestar a Deus, ela está inserida nos Salmos. Os Salmos que ora acabamos de ler, 96, o verso 9, ele diz assim a parte A: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. E é sobre isso que eu quero pregar nesta noite. Eu quero te mostrar dentro da Bíblia Sagrada, em rápidas palavras, 4 etapas de uma adoração que agrada ao Senhor Deus. O salmista disse que devemos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Davi também ele canta em 2 Crônicas que devemos adorar o Senhor na beleza da santidade. Não tem outro motivo de estarmos aqui se não é para prestar o louvor a Deus. Não tem outro motivo para estarmos aqui senão para engrandecermos o nome do Senhor. Ainda que alguém diga que vai para a casa de Deus para pedir algo para Deus, o propósito maior desta noite não é pedir. O maior propósito desta noite é invocar o nome do Senhor e render a Ele tudo aquilo que é devido. O seu louvor, a sua adoração, a nossa adoração em conjunto. Uns adoram de mão levantada, outros adoram chorando, outros adoram em pé, outros adoram pulando, saltando, falando em mistério. O importante não é como nós adoramos, mas o importante é adorar a Deus na beleza da sua santidade. Cada louvor que sai da sua boca, cada louvor que sai dos seus lábios, cada louvor que sai do nosso coração, se nós cantamos bonito ou não, se cantamos com uma voz afinada, com uma voz de rouquidão, se você canta belo ou não canta belo, para Deus não importa. O importante é quando o coração está adorando ao Senhor. O importante é quando a alma está jubilando ao Senhor. Deus dos altos céus olha e diz: aí está meu servo, lá está minha serva, lá está minha igreja que me louva, lá está o povo que no momento de chuva ainda se reúne para dar glória e louvar o nome do Senhor. Então nesta noite, irmão, aprendemos que adorar o Senhor não é somente um gesto. Adorar o Senhor, ele tem que vir do íntimo. Adorar o Senhor, ele tem que vir da nossa alma. Então ofereça hoje o seu melhor adoração. Ofereça a Deus hoje o seu melhor louvor.
porque o salmista expressou e disse: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Quando falo de adoração, a Bíblia vai dizer que existe pelo menos 4 etapas para se adorar a Deus. Só para você entender o que é adoração, a palavra adoração significa culto. Culto significa prostrar-se diante daquele que é maior. Só posso adorar aquele que é maior do que eu só posso reverenciar aquele que é maior do que a minha vida. Se for menor do que eu, não serve para receber a nossa adoração. É por isso que a igreja se reúne dia após dia, porque adoramos um que é maior do que todos, adoramos um que é maior do que o universo, porque a Bíblia diz que ele chama as suas estrelas uma a uma pelo seu nome, e ele mede os montes em balança de oliva, e para quando ele olha para a terra, a Bíblia diz que ele se encurva para ver os moradores como se fosse gafanhoto. O nosso Deus é maior do que a terra, o nosso Deus é maior do que o sol, o nosso Deus é maior do que a lua. E se temos que prestar adoração para alguém aqui nesta noite, não é para homem, não é para pregador, não é para cantor, o Ramão do Rebaxéria. Se temos que prestar uma adoração aqui nesta noite, é para o Senhor que criou os céus, é para o Senhor que criou a terra, é para o Senhor que nos deu o direito de louvarmos o teu nome. A adoração é prostrar-se diante de quem é maior. Para você entender o que é adoração do jeito que o Senhor falou comigo, existem 4 etapas para uma perfeita adoração. A primeira adoração é chamada adoração patriarcal. A segunda adoração é chamada adoração do tabernáculo. A terceira adoração é a adoração na sinagoga. E a quarta e última adoração é a adoração do templo, aonde nós estamos aqui. Primeira adoração chamada adoração patriarcal. A Bíblia diz que os patriarcas, quando adoravam o Senhor, não era como nós adoramos hoje. Havia uma forma de se adorar a Deus, e essa forma era diferenciada. Os patriarcas adoravam o Senhor, e a sua forma era levantando altares para adorar o Senhor. Hoje não precisamos levantar altar, hoje não precisamos oferecer holocausto e sacrifício a Deus. Hoje a Bíblia diz que o Senhor Deus foi o maior sacrifício que ele fez, foi enviar o seu filho à terra para salvar a minha vida e a tua vida. Os patriarcas não, os patriarcas ofereciam adoração a Deus no altar. Prova disso, a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo de número 12, houve um dia que o Senhor Deus chamou Abrão. Quando o Senhor chamou Abrão, Deus disse: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que naqueles dias Abrão cresceu dentro da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia se adorava-se pelo menos 200 deuses. A história diz que Abrão todos os dias questionava o seu pai, dizia: Pai, terá, eu ouço que aqui há 200 deuses, mas nunca ouvi a voz de nenhum Deus, eu nunca vi quem era o vosso Deus. E o seu pai disse: Abrão, meu filho, o vosso Deus se chama Marduk, o Deus da Babilônia, o vosso Deus se chama Azera, o vosso Deus se chama Baal, e os vossos deuses estão na vossa casa. A Bíblia diz, a história do livro vai dizer que Abraão continuou perguntando ao seu pai Terá, e disse: Pai, por que tem tantos deuses no vosso meio? Por que tem tantos deuses na nossa casa? E eu nunca vi a voz nenhum do vosso Deus, eu nunca vi nenhum falar conosco, eu nunca vi nenhum tirar a esterilidade da minha esposa, eu nunca vi nenhum falar conosco. E a Bíblia diz que naquele dia o Senhor apareceu para Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, sai do meio da idolatria, sai do meio dos ídolos do vosso pai, que te farei uma promessa. E a promessa é essa: abençoar-te-ei os que te abençoarem, amaldiçoar-te-ei os que te amaldiçoarem. Bendito serás a tua vida, bendito serás a tua casa. Pela primeira vez na sua vida, com 75 anos de idade, a Bíblia diz que Abraão ouviu a voz do Senhor, passou a vida toda na casa do seu pai Terá, e nunca ouviu nenhum Deus falar com ele. Com 75 anos de idade, o Senhor apareceu para Abraão uma voz mansa, suave e delicada, e disse: Abraão, sai hoje da idolatria, porque vou lhe fazer uma promessa. Sai hoje no meio dessa confusão, que eu tenho uma promessa para ti. Há uma promessa renovada para esta casa, há uma promessa renovada para nossas vidas. Essa promessa, ela vai se cumprir quando nós prestarmos uma verdadeira adoração a Deus, independente da situação onde moramos, independente da situação onde vivemos. Adorar não se traz somente para a igreja. Eu posso adorar a Deus na minha casa, eu posso adorar a Deus na rua, eu posso adorar a Deus no meu serviço. Aonde eu estiver, o altar tem que estar levantado para adorar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A Bíblia diz dessa forma: o Senhor Deus apareceu a Abraão, e quando Deus apareceu, livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 7 e seguinte, o Senhor falou com
Abraão. Agora no tempo de Isaac, a segunda fome chegou na terra. E Deus falou para Isaac: Isaac, não desças para o Egito, mas habita nas terras dos campos de Gerar. E quando você habitar nos campos de Gerar, eu vou te abençoar pela promessa que fiz a teu pai. Então somente sede obediente. A Bíblia diz que Isaac ouviu a voz do Senhor. E quando Isaac ouviu a voz do Senhor, ele desceu para a casa de Abimeleque. E quando Isaac está descendo na casa de Abimeleque, a Bíblia diz que ele entra nas regiões de Abimeleque. E ele começa a crescer. E quando ele está crescendo, a Bíblia diz que o Senhor apareceu para ele. E quando o Senhor apareceu para Isaac, a Bíblia diz que Isaac naqueles dias cava poço, os seus servos cavavam poço, e Deus multiplicou porque ele obedeceu a voz do Senhor e não desceu para o Egito, ficou na onde Deus queria. Deus apareceu para ele e disse: Isaac, meu filho, eu sou Deus de teu pai Abraão, então somente obedeça a minha voz e vou abençoar a tua semente. E Deus falou para Isaac desta forma: abençoar-te-ei os que te abençoarem, e tem mais, fiz uma promessa a teu pai: bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair, bendito serás o teu cesto, bendito serás a tua maçadeira, bendito serás o teu pão, bendito serás a tua farinha, bendito serás. E todas as vezes, Isaac, que você me adorar, não vai haver doença na vossa casa, não vai haver jugo, a peste vai correr na vossa casa, porque na tua casa é casa de adorador. E a Bíblia diz que Deus falou para Isaac: Isaac disse: Senhor, já que o negócio é adorar, vou fazer igual meu pai, vou levantar um altar de adoração. Isaac levantou um altar de adoração e Deus repreendeu a fome. Isaac levantou um altar de adoração e Deus repreendeu a peste. Isaac levantou um altar de adoração e Deus repreendeu a doença da sua casa. Isaac levantou um altar de adoração e a Bíblia diz que naquele ano Isaac cresceu 100 vezes mais, só porque adorou o nome do Senhor. Adoração, irmão, traz crescimento para a igreja. Adoração traz crescimento para a alma. Adoração traz crescimento espiritual. Quem não adora Deus não entende o que é espiritualidade. Quem não adora Deus, quando vê o crente falando em mistério, pensa que ele está louco. Não é, é porque ele está ligado no trono. Somente louvando a Deus com as línguas rebatidas como de fogo. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Os patriarcas adoravam levantando o altar ao Senhor, mas a Bíblia diz que existia um patriarca que foi diferente. Depois de Abraão, Isaac e Jacó, a Bíblia diz que Deus levantou Moisés. E quando Deus levantou Moisés, Deus tirou Moisés do Egito. E com Moisés saiu os cananeus, os cananitas. E com Moisés saiu o povo para entrar em Canaã. E quando Moisés está entrando em Canaã, a Bíblia diz que Moisés passou por 5 desertos. Deserto esse, deserto árido, deserto espinhoso, deserto de Refidim. A Bíblia diz que quando o povo caiu no deserto de Refidim, livro do Êxodo, capítulo de número 17, Deus falou para Moisés: Moisés, leva o povo para ali em Canaã. O povo começou a murmurar e o povo começou a questionar e dizendo: Moisés, nos trouxeste esse deserto para padecermos de sede, trouxeste esse deserto para morrermos de sequidão. A Bíblia diz que Deus orou, que Moisés orou, melhor dizendo, e Deus respondeu a oração de Moisés. Moisés falou assim: Senhor, o povo está prestes a me apedrejar, se o Senhor não mandar água, eu vou ser torturado pelo povo. E a Bíblia diz que naquele dia, pela oração de Moisés, a rocha saiu água e matou a sede de todo o povo. Por uma oração, Deus salvou mais de 2 milhões de pessoas que iam morrer dentro do deserto. Oração também é uma forma de adorar o Senhor. Mas a Bíblia diz que Moisés, quando estava levando o povo para dentro de Israel, no deserto de Refidim, quando caiu no deserto de Refidim, está escrito assim: o povo se levantou em batalha. A primeira batalha que se deu na casa de Israel, dentro do deserto, levantou-se os amalequitas. Os amalequitas quiseram acabar com a nação de Israel. E quando os amalequitas estavam se levantando, a Bíblia diz que todo mundo ficou apavorado, todo mundo ficou assombrado, porque ninguém sabia guerrear, ninguém sabia tirar a espada da bainha. Até então o povo só sabia murmurar, até então o povo só sabia questionar a Deus, porque faltava alimento, porque faltava água, e Deus mandava água e Deus mandava alimento, e o povo não sabia agradecer, só sabia murmurar. Eita, povo ruim era o povo do deserto. Mas a Bíblia diz que naqueles dias Deus preparou o povo de Israel para a primeira peleja. E quando se preparou, a Bíblia diz dessa forma, no livro do Êxodo, capítulo de número 17, Moisés preparou o seu exército. O primeiro exército de Israel não foi liderado por Moisés. O primeiro exército de Israel foi guiado por Josué, filho de Nun, da casa de Efraim. Deus preparou Moisés. Moisés subiu
pega a história dos hebreus e Flávio José vai narrar a história desta forma. Já era chegada-se a noite, os amalequitas estavam para atacar Israel na noite. Israel não sabia andar no deserto à noite sem a coluna de fogo, porque se a coluna parasse, Israel tinha que ficar parado. A Bíblia diz que naquela noite Moisés instruiu a Josué uma noite inteira de instrução, uma noite inteira de ensino, e Moisés parou Josué no pé do monte de Josué: prepara todos os capitões que você encontrar na casa de Israel, homens que for fortes, homens que for valentes, homens que sabem puxar da espada, homens que sabem pegar o facão, prepara eles, porque amanhã cedo a guerra vai estar travada. Os amalequitas vão descer das montanhas de Efraim, os amalequitas vão passar pela montanha de Si, e quando eles descer, vão cair no deserto. O deserto é deles. A Bíblia diz que naqueles dias os amalequitas governavam o deserto. Israel só passou pelo deserto, e quando Israel estava passando, os amalequitas se levantaram para atacar Israel. E quando os amalequitas se levantaram, diz a Bíblia que a noite chegou. Moisés subiu para o monte para orar. Quando Moisés subiu para o monte, a Bíblia diz que Josué ficou no pé do monte, só aguardando a instrução de Moisés. E a instrução era essa: Moisés catou o seu irmão Arão e catou o seu cunhado Ur e subiu para o monte para orar ao Senhor. E quando estão orando, a Bíblia diz que todas as vezes que Moisés levantava a mão, Israel prevalecia na batalha. Mas Israel, quando percebeu que Moisés abaixava a mão, Israel perdia a batalha. Perceberam-se aquela luta. Arão olhou para o seu amigo e disse: olha, vamos fazer aqui uma pedra para Moisés se assentar, e debaixo da pedra vamos colocar umas madeiras para que o braço de Moisés se apoie, porque percebemos que quando o líder da casa tem a mão levantada, a casa recebe vitória, mas quando o líder abaixa a mão, o povo fica na derrota. Eu venho nesta noite trazer uma palavra do Senhor, e a palavra é essa: todos os dias que você na sua casa levantar a sua mão, o demônio vai ter que cair lá, enfermidade vai ter que bater em retirada. Quando nós levantamos a nossa mão, é símbolo de adoração a Deus. A Bíblia diz, e Flávio José narra a história e diz dessa forma: e levantou a mão Moisés, e quando levantou a mão, Israel ganhou a peleja um dia inteiro de luta, um dia inteiro de luta travada. Israel ganhou a luta. Quando Moisés está descendo do monte, a Bíblia diz que Josué estava festejando no arraial com os israelitas, e quando Moisés viu que Israel estava adorando, Arão disse: ora Moisés, está todo mundo adorando, vamos também festejar. Moisés disse: não, antes de nós entrarmos na festa, vamos fazer como fez Abraão, Isaac e Jacó, vamos levantar um altar de adoração a Deus, porque só Ele é digno de ser louvado, só Ele é digno de ser adorado. Irmão, antes de nós irmos para a festa, a primeira coisa que tem que fazer é levantar a mão e dar glória a Deus, porque o Senhor bateu mais uma vez no adversário, e estamos vivos para adorar o Senhor. A Bíblia diz que naquele mesmo dia Moisés levantou o altar. Sabe por que Moisés levantou o altar? Os amalequitas vieram do monte de Sim, desceram pelo deserto de Refidim. Quando caiu no deserto de Refidim, atacaram Israel. O líder da casa levantou a mão em oração a Deus. Quando levantamos a mão, é símbolo de redenção, é símbolo de estar rendido pelo Senhor. Levantamos a mão para adorar a Deus. Alguém pensa: mas por que levantar a mão a Deus? No mundo físico, talvez você pense que não aconteça nada, mas quando estamos levantando a mão para louvar a Deus, quando estamos levantando a mão para gesticular um ato de adoração a Deus, é Deus que já está entrando na peleja, é Deus que já está entrando na luta, através da tua força. Você diz: irmão, mas eu sou fraco. Quando você levanta a mão, Deus diz que está me adorando, então entro para vencer a guerra dele, entro para vencer a guerra dela. Nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas a Bíblia diz que naquele mesmo dia, Moisés foi levantar um altar a Deus, e não era qualquer altar. Moisés levantou um altar de pedra, um altar que era de sacrifício a Deus. Não era para sacrificar cordeiro, não era para sacrificar carneiro, não era para sacrificar bode. Aquele altar era só altar de gratidão. E Moisés disse: vamos levantar um altar a Deus, e no altar vamos escrever com letras garrafais: ao único Deus, Senhor Jeová Nissi. E ele disse: vamos levantar um altar. E o povo perguntou: Moisés, por que o altar está escrito ao único Deus vencedor? Sabe por quê? A Bíblia diz que Amaleque desceu com a bandeira. Tinha duas bandeiras na casa de Amaleque. A primeira bandeira era a representação do exército de Amaleque. A segunda bandeira, a história diz que estava escrito:
morte a Israel e vitória aos amalequitas. Os amalequitas veio, Deus fez ao contrário, morte a amalequitas, vitória a Israel. Moisés disse: já que assim, Senhor, ao único Deus, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória, o Senhor é a minha guerra. Eu venho nesta noite e dizer a palavra do Senhor, e a palavra revelada é essa: há um altar de gratidão nesta casa. Quando você vem, não para pedir, mas para agradecer, Deus está dizendo: lembra que eu já derrubei a malequita, lembra que eu já derrubei os gigantes da tua vida. Somente adore a Deus nesta noite, porque Deus nos traz aqui a memória que é culto de agradecimento a Ele. A único Deus, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Patriarca adoravam a Deus levantando o altar, mas a Bíblia diz que nem todo altar é de louvor a Deus, nem todo altar é de gratidão a Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo de número 5, Deus falou pela boca de Moisés a Israel: diga para Israel que quando eles entrarem em Canaã, lá terão muitos deuses, tirarão os deuses da vossa vida. Todo altar que for altar de idolatria, quebra o altar, porque eu não habito no altar que é bagunçado. Todo altar que é altar dividido, quebra o altar e levanta um altar novo. A Bíblia diz que naqueles dias o trabalho de Israel era quebrar o altar do adversário e levantar a adoração a Deus. Prova disso se cumpriu no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 30. Houve um dia que Elias subiu no Monte Carmelo para adorar o Senhor, e quando Elias está subindo no Monte Carmelo, a Bíblia diz que Israel tinha um altar, e esse altar estava quebrado. Este altar não servia para oferecer holocausto, esse altar era altar de holocausto. Moisés levantou um altar de gratidão, Elias tinha que oferecer holocausto ao Senhor. Só que a Bíblia diz que Israel não tinha mais altar, porque a Bíblia diz que Acabe se casou-se com a filha de Orim, Jezabel entrou na casa de Israel, tirou todo o altar que era de adoração a Deus e colocou o altar às Balaíns, Deus da fertilidade. Israel deixou de louvar o Senhor, Israel deixou de cultuar a Deus e começou a dar glória aos Balaíns. Deus disse: não, povo, lembra que eu falei para Moisés em Deuteronômio 7,5, não é para levantar altar nenhum do Deus, é só para render glória ao meu nome. Eu não quero que vocês levantem altar a ninguém. Às vezes, irmão, levantamos altar e não sabemos. Sabe por quê? Quando nós idolatramos uma pessoa mais do que a outra, quando nós começamos a glorificar uma pessoa mais do que glorificar Deus, é um altar de idolatria. Deus disse: eu não quero isso no meio do meu povo. Pode vir o maior pregador que for, pode vir o maior cantor que tiver, pode ter a casa cheia que tiver, todavia a honra vai ser dada a Jesus Cristo. O povo nesses últimos dias estão confundindo. Eu vi o povo nesses últimos dias glorificar mais ao nome de um homem do que dar glória a Jesus. Mas nós aqui vamos fazer diferente. Toda a honra a Jesus, toda a glória é dada a ti. A idolatria aqui não, o altar aqui é só de gratidão e louvor ao Senhor Deus. A nossa vida tem que ter um exemplo, porque a nossa vida é um altar dado ao Senhor. A Bíblia diz que naquele dia Elias subiu no Monte Carmelo, lançou o desafio, quando os 450 profetas de Baal e quando os 400 profetas de Azera, e disse: olha, vamos fazer o seguinte, tem dois altares aqui, o altar da esquerda pertence aos Balaíns, o altar da direita pertence ao Eterno de Israel. Vamos fazer o seguinte, vamos levantar o altar, e o Deus que responder com fogo, esse vai ser Deus em Israel. A Bíblia diz dessa forma: e todo Israel gritou e disse: ó Elias, boa é esta palavra. Lançou-se o desafio. A Bíblia diz que primeiro foi os Balaíns, 6 horas da manhã se levantaram oferta de manjares, levantaram oferta de libação e começaram a clamar para o Baal. Das 6 ao meio-dia, os Balaíns clamaram e Baal não respondia. Elias se levantou e disse: agora é minha vez de invocar o Senhor. Meio-dia, no lugar de levantar altar de sacrifício, levantou um altar de sacrifício. Só que a Bíblia diz que o altar estava quebrado. A primeira coisa que Elias fez foi tirar o altar que estava quebrado e disse: altar quebrado para Deus não. Para Deus tem que ser o melhor. Para Deus não pode ser qualquer coisa. Para Deus tem que ser o melhor louvor. Para Deus tem que ser a melhor palavra. Para Deus tem que ser o melhor culto. Não tem culto grande nem culto pequeno, meu filho. Para Deus o culto tem que ser excelente. Paulo disse: prestar um culto racional a Deus. Temos esses dias que prestar um culto de adoração a Deus, independente da situação. Se a casa está cheia, se a casa está vazia, o culto tem que ser o mesmo, a adoração tem que ser a mesma, o
tirar o altar quebrado e consertar o altar. Altar quebrado fala de bagunça na casa. Altar restaurado, a Bíblia diz que fala de zelo pela obra do Senhor. As pessoas deixam de adorar a Deus por poucas coisas. Muitas das vezes eu posso falar de boca cheia que eu mesmo, por pequenas coisas, já deixei de ir para o culto. E Deus me chamou muita atenção esses dias, que não é do jeito que eu quero. Na hora de pedir, nós somos os primeiros, mas na hora de louvar a Deus, temos que ver se a casa está cheia, temos que ver se a família está com saúde, temos que ver se está todo mundo empregado. Só que a Bíblia diz que naqueles dias Elias orou ao Senhor Deus, e a terra já não havia chuva. O povo perdeu a sua agricultura. O povo de Israel vivia da agricultura. Sem chuva não tinha plantação, sem plantação não tinha semente, sem a semente não tinha o mantimento, sem mantimento Israel toda estava desempregado. Mas a Bíblia diz que todo mundo subiu no Carmelo para adorar o Senhor, mesmo na prova, mesmo na dor. Israel inteiro subiu no Carmelo para ver o nome do Senhor ser glorificado. Está na hora de entrarmos na casa de Deus, na maior dificuldade que estiver passando. Está na hora de entrar na casa de Deus, mesmo na fartura, mesmo na bonança, ou até quando tiver com falta de alguma coisa. Eu vim aqui, Senhor, o meu altar é de gratidão a Ti. O meu altar é para render a Ti a melhor adoração. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A Bíblia diz que Elias pegou o altar, restaurou o altar do Senhor, chamou os homens, escolheram 12 pedras, colocaram 12 pedras em volta do altar de madeira, e cataram o altar, colocaram o graveto. Elias, ele não fez como todo mundo fez. Todo mundo queria um cordeiro para o holocausto, mas a Bíblia diz que ele catou um bezerro novo, catou uma vitela de 3 meses de idade e colocou em cima do altar, repartiu a vitela no meio. E a Bíblia diz que naquele dia Elias disse para todo mundo saber que é Deus que vai responder: preciso de 3 cântaros de água. Pegou 3 cântaros de água, atirou a água em cima da lenha molhada. Todo mundo aqui sabe melhor do que eu que não pega fogo, mas quando a lenha está na casa do Senhor, se tiver molhado, meu filho, vai pegar fogo, porque é Deus que vai enviar fogo do céu para a tua vida hoje. É Deus que vai enviar fogo do céu. O fogo humano, ele se apaga. A Bíblia diz que o fogo sem o oxigênio se apaga, mas quando o fogo vem do céu, pode faltar tudo na terra, mas não vai faltar adorador nesta casa. Não vai faltar levita para honrar, não vai faltar regente para regente, não vai faltar ministro do altar, porque vai ter fogo do céu nesta casa, diz o Senhor dos Exércitos. É fogo do céu que vai ter nesta casa. A Bíblia diz que levantou-se Elias, e quando Elias se levantou, a Bíblia diz que ele reparou o altar, tacou a água. Quando tacou a água, ele se colocou de joelho diante do altar de Deus, e quando se colocou de joelho, ele invocou ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, e diz a Bíblia que ele invocou o Deus de Israel e disse: Senhor, mostra para Israel que eu fiz conforme a tua vontade. E a Bíblia diz que por 2 vezes ele disse: responde, Senhor, responde, Senhor, mostra para o teu servo, Senhor, mostra para a nação de Israel. O mundo vai saber, antes da última trombeta soar, que esta casa quem governa é Deus, que a nossa vida quem rege é Deus. O mundo pode zombar da gente e dizer: ali tem um bando de louco que no dia de chuva pesada está na igreja, ali tem um bando de doido que no dia de segunda, de terça, de quarta, de quinta está ali orando ao Deus dele. Mas um dia o mundo vai saber que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó vai derramar fogo nesta casa, vai derramar fogo na nossa vida. Deixa quem quiser zombar hoje, deixa quem quiser falar do teu ministério hoje, deixa quem quiser falar da tua vida hoje. Não dê ouvido aos paraísos, ouça a voz do Senhor. E ele diz: vou mandar fogo na casa e vou encher aquele que está vazio. Nesta noite, derramamento do Espírito sobre a tua vida. Recebe aí aquilo que vai me dar. Hoje Deus vencerá a nossa vida. O mundo pode zombar, mas aqui dentro não. Aqui é fogo santo, aqui a unção é santa, aqui o louvor é santo, aqui a adoração é santa. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Adorai ao Senhor. A Bíblia diz que Elias orou, e quando Elias orou, o fogo do céu desceu. Meio-dia o fogo desceu, o céu estava aberto, não tinha nuvem de chuva, porque a Bíblia diz que já fazia-se mais de 3 anos e meio que não chovia. E quando Elias orou ao Senhor, a Bíblia diz que
Deus mandou do céu um fogo, consumiu o altar, consumiu a lenha, consumiu o bezerro, consumiu as pedras. O nome do Senhor foi glorificado, e todo Israel numa só voz cantou e disse: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Um dia a terra toda vai cantar este coral: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Altar de adoração, adoração dos patriarcas. Mas existe a segunda adoração, que é chamada adoração do tabernáculo. Se a primeira adoração é a adoração dos patriarcas levantando o altar, a segunda adoração é a adoração do tabernáculo. Eu, quando leio a Bíblia Sagrada, eu venho ver quando Deus falou para Moisés, livro do mesmo, capítulo de número 25, versículo de número 5. Deus falou para Moisés: Moisés, o meu prazer é habitar no meio de Israel, faça-se um tabernáculo. Deus levantou dois homens na casa de Israel. O primeiro homem, Aholiabe. O segundo homem, Bezaliel. Deus levantou Aholiabe e Bezaliel, construíram um tabernáculo para Deus. Quer ver como? Diz que existia 3 tabernáculos: o primeiro tabernáculo de Moisés, o segundo tabernáculo de Davi, o terceiro tabernáculo de Salomão. 3 tabernáculos que Deus habitava. Sabe o que é a adoração do tabernáculo? A adoração do tabernáculo é onde Deus se manifesta. Todas as vezes que o tabernáculo estava montado, a arca da aliança estava no lugar santíssimo, a Bíblia diz que Moisés entrava para falar com o Senhor. Quando Moisés entrava na tenda da congregação, a nuvem do Senhor, chamada de Shekinah, pairava em cima do tabernáculo. Deus descia dentro da arca da aliança. A Bíblia diz que Deus sentava-se em cima do propiciatório, tampa da arca, e Deus falava com Moisés como se fala com qualquer outro homem. Moisés e Deus tinham intimidade. A adoração do tabernáculo é a adoração manifesta. Que adoração é essa? É quando nós adoramos e Deus manifesta a sua glória. É quando nós adoramos e Deus manifesta o seu querer. Paulo escreve a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Paulo disse: Deus opera tanto querer como efetuar segundo a sua vontade. O querer vem de Deus, o efetuar vem de Deus, mas a adoração, ela passa do homem para Deus. É você adorando e Deus respondendo, é você louvando e Deus trabalhando, é você louvando e Deus tratando a sua cara. Está aqui adorando hoje, Deus está tratando lá na sua casa. Está aqui adorando hoje, Deus já está quebrando o coração do incrédulo. Deus está tirando o coração de pedra, colocando o coração de carne. Estamos aqui louvando a adoração do tabernáculo. Deus vai manifestar a glória na tua vida. A adoração do tabernáculo, o prazer de Deus é habitar no meio do homem. A adoração patriarcal, a prova disso, que Deus habita no nosso meio. Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, e a Bíblia diz que Paulo diz no capítulo 5, versículo 19: o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se o nosso corpo é templo, no tempo atual hoje é chamado de tabernáculo. Tabernáculo, sombra daquilo que é do Antigo Testamento para o Novo. Antigamente, Deus se revelava no tabernáculo. Hoje, Ele usa de revelação usando a tua vida. Antigamente, Moisés entrava no santuário para falar com Deus. Hoje não, é o Espírito que entra na nossa vida para falar conosco. A adoração do tabernáculo é onde os dons se manifestam. Quando nós adoramos a Deus, não importa onde estivermos, o dom se manifesta. Seja ele profecia, seja ele revelação, seja ele visão, seja ele discernimento, seja variedade de língua. Aonde estivermos, quando estiver adorando, Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá no meio estarei. Ó irmão, estamos aqui hoje, Jesus está na casa. Portanto, os dons do Espírito vão se manifestar. A unção de Deus vai operar a nossa vida. Deus vai derramar dons desta casa. Deus vai derramar dom na tua vida. Prepara hoje a tua chaleira, prepara hoje a tua botija. Como Eliseu disse para a mulher viúva: encha a botija da gente. Hoje vamos se encher de Deus, porque vai haver línguas repartidas como de fogo. E quem não é batizado? Quem não é batizado, Deus vai selar com o Espírito Santo, e a glória vai descer sobre a tua vida. A adoração do tabernáculo. Mas existia também uma terceira adoração, que era chamada adoração da sinagoga. A primeira adoração é chamada adoração patriarcal. A segunda, adoração do tabernáculo. A terceira adoração, a adoração da sinagoga. Você que lê a Bíblia sabe melhor do que eu que a primeira sinagoga foi feita dentro da Babilônia. Na Babilônia, o povo não poderia adorar só Deus. O povo tinha que adorar vários deuses. A Bíblia diz que naqueles dias o povo caiu no cativeiro. Por não poder adorar só Deus, o povo não tinha mais um templo, um lugar de adoração. O povo não tinha mais uma casa para adorar a Deus.
Deus. Porquanto, naqueles dias, quando o povo saiu do cativeiro, pela ordem de Ciro, rei da Pérsia, a Bíblia diz que Esdras pregou Neemias, chamou Zorobabel e chamou Ageu, foram reconstruir a cidade de Deus. Quando reconstruir a cidade, levantaram sinagogas para adorar o Senhor. Sinagoga é lugar de reunião, sinagoga é lugar de assembleia reunida para adorar a Deus. Sinagoga é onde o povo aprendia a lei. Aonde é que nós aprendemos a palavra do Senhor? Na escola dominical, no culto de ensino. Aonde é que aprendemos a palavra do Senhor? É na casa de Deus. Aqui é onde nós se reunimos para aprender a palavra do Senhor. Essa é chamada de adoração da sinagoga. Mas existe a quarta adoração, e esta adoração é chamada adoração do templo. Templo que eu falo, a igreja que nós estamos aqui é o templo do Senhor. Alguém pode questionar e dizer, irmão, a casa de Deus não é o primeiro lugar de adorar? Não é, porque eu posso adorar a Deus em qualquer lugar. Aqui nós estamos para congratularmos com o irmão. Aqui nós estamos não é somente para vir só eu vou lá para sentir Deus, não. Você pode sentir Deus onde você quiser. Aqui, templo é lugar de comunhão. Só vem para a igreja quem tem comunhão com o seu irmão. Só vem para a igreja e senta do lado do irmão quem tem comunhão com ele. Se você perceber que o irmão já não senta mais no mesmo lugar que sentava com a pessoa, é porque já não tem comunhão, já não tem acesso ao lugar santíssimo. Mas a Bíblia diz que quem adora a Deus no templo, ele adora em comunhão. Eu não posso vir aqui pregar sozinho. Você não pode vir aqui cantar sozinho. O pastor não pode dirigir o culto sozinho. É tudo feito no ato de comunhão. Quem adora, adora em comunhão. Quem louva, louva em comunhão. Quem canta, canta em comunhão. Quem glorifica, glorifica em comunhão. Já percebeu? Quando participamos da ceia, só participamos porque temos comunhão primeiro com Deus e depois com o irmão que está do lado. Se eu não tiver comunhão com o irmão e não tiver comunhão com Deus, eu estou no lugar errado. Mas nós estamos aqui certo, porque certa é essa palavra e digna de toda aceitação, que estamos aqui em comunhão uns com os outros para adorar a Deus na beleza da sua santidade. A adoração do templo é a quarta adoração. E que adoração é esta? Está no livro de 1 Reis, capítulo de número 8. A Bíblia diz que Salomão, filho do rei Davi, colocou no seu coração, dada com seu pai, o desejo de construir uma casa para Deus. Casa essa que conhecemos como o Templo de Salomão, aonde Deus se revelava debaixo das asas dos querubins. A Bíblia diz que Salomão construiu a casa para si e construiu a casa para sua esposa. Mas quando foi construir a casa para Deus, ele pegou as melhores ferramentas, chamou Irão Abiú. Irão Abiú fez os equipamentos para a obra do Senhor. A casa levou 20 anos para ficar pronta. Depois de 20 anos que o rei Salomão estava reinando, a casa ficou pronta. E quando a casa ficou pronta, a Bíblia diz que ele foi glorificar a Deus. Só que a primeira coisa que ele fez, ele disse: não posso ter uma casa para Deus se Deus não habitar dentro dela. A Bíblia diz que naqueles dias a arca da aliança, ela habitava no tabernáculo que Davi levantou na era de Araúna. E quando a arca estava na era de Araúna, Salomão disse: eu não posso fazer uma casa para Deus se a presença dele não estiver lá dentro. A casa pode ter ouro, os degraus podem ter ouro encravejado de diamante, leão na esquerda formado de ouro, leão na direita. Sacerdote pode entrar na casa, mas se Deus não estiver na casa, o ouro não vale de nada, diamante não vale de nada, beleza não vale de nada, irmão. Casa bonita não é símbolo que Deus está nela, mas símbolo que Deus está nela é casa que tem comunhão de adoração, é casa que tem comunhão para adoradores. A beleza naquele dia, Salomão se levantou, e quando Salomão se levantou, ele disse: quero a arca da aliança colocada nos ombros dos levitas. Os levitas vão levar a arca para dentro de Jerusalém, e quando chegar em Jerusalém, ninguém vai chegar de mão vazia. Quando entrar pelas portas da casa de Deus, vai todo mundo entrar louvando, vai todo mundo entrar ofertando. Aquele que é pobre, ofereça somente uma pombinha e uma rolinha. Aquele que é rico, pega o seu bezerro, pega o seu cordeiro. Aquele que é de classe média, pega aquilo que tiver na vossa mão. Se é uma farinha, se é um pouquinho de azeite, ofereça para Deus em adoração, porque o lugar da casa de Deus é lugar de todo mundo adorar em conjunto. Aqui ninguém adora mais do que ninguém, aqui ninguém prega mais do que ninguém, aqui ninguém canta melhor do que ninguém, aqui quem canta, canta para a glória de Deus, aqui quem prega, prega para a glória de Deus. Ninguém dirige culto melhor do que ninguém, porque é lugar de comunhão. Dirigimos culto, não são do Espírito, pregamos, não são do Espírito, louvamos, não são do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, e Salomão preparou 4 levitas, chamou cantores e levitas. Os cantores, a Bíblia diz, chamou Jaziel, Asaf, Emã e Kenanias. Quando ele chamou os 4 levitas, disse: vós
vão só adorar a Deus. A Bíblia diz que Salomão preparou 120 sacerdotes, 120 homens vestidos de linho fino puro, 120 homens vestidos de éfode de linho, para adorar o Senhor, com trombetas na mão. Agora imagine você andando pelas ruas, ver 120 homens vestidos da mesma roupa, e 4 levitas cantando. Asaf era regente de coral, Emã e Kenanias eram aqueles que esforçavam o tom para cantar. E Deus falou para Salomão: Salomão, me oferece sacrifício que eu vou abençoar a casa. E Salomão disse: Asaf, você vai reger o coral, 120 sacerdotes, vai cantar a Deus com trombeta, e ninguém vai desafinar o tom, porque Deus já deu a graça para cada um cantar a melodia. E sabe qual era o cântico? Todo mundo andou nas ruas de Israel. As ruas de Israel eram feitas de barro. Flávio José, historiador, disse que naquele dia Salomão ofereceu tanto sacrifício, mas tanto sacrifício, que os próprios sacerdotes pisavam em sangue, porque a rua ficou sanguentada, mas ninguém sentia cheiro de sangue. Flávio José disse que quando o povo pensava que estava pisando sangue, subia um incenso chamado de aroma de adoração. O nosso sacrifício, irmão, para muitos pode até pensar que está difícil, mas não é. Quando nós chegamos aqui dentro, não vai haver cheiro de doença, não vai haver cheiro de morte, vai haver cheiro de aroma de adoração, aroma de adoração na casa. Salomão disse: ofereça sacrifício. Sabe qual era o cântico? O cântico era esse: 120 homens tocando trombeta. E o cântico era esse: a glória vai voltar para a casa do Senhor, a glória vai voltar para a casa do Senhor. 120 homens tocando trombeta, Asaf regendo o coral, Kenanias e Jaziel esforçando o tom, dizendo: a glória vai voltar para casa, a glória vai voltar para casa. Leva essa para tua casa hoje, meu filho. Sai do culto e vai para tua casa louvando a Deus, porque quando tu louvar, a glória vai voltar para tua casa, a glória vai voltar para tua casa, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que Salomão atravessou toda a rua de Israel oferecendo sacrifício, a rua ensanguentada. Quem não estava no culto pensava que era uma morte que tinha acontecido, e os levitas falavam: não, isso aqui é cheio de adoração a Deus. O que Deus mais ama é louvor e adoração e sacrifício. Quando entrou na casa, a Bíblia diz que Salomão pegou os levitas, colocou a arca dentro da casa do Senhor. A arca estava debaixo dos querubins. Quando a arca está debaixo dos querubins, a Bíblia diz que Salomão fez um altar de bronze no pórtico de fora da casa, no pátio novo, fez um altar de bronze. Ele se colocou de joelho diante do altar. Está escrito assim: e Salomão segurou nas pontas do altar de bronze e foi orar ao Senhor, dizendo: Senhor, nós fizemos a casa para ti, mas quem consagra a casa é o Senhor. Senhor, nós fizemos a casa para te adorar, mas quem dá o som da casa é o Senhor. Salomão orou, Israel todo orou. O sacerdote pegou o incensário, e pegou o incensário de ouro, colocou incenso no incensário e começou a queimar incenso. Ele queimou incenso diante da arca. Quando ele está saindo diante da arca, livro de 1 Reis, capítulo de número 8, versículo de número 11, está escrito assim: e Salomão orando a Deus, sacerdote, quando estava saindo, uma nuvem espessa cobriu a casa. Aquilo que Salomão fez, Deus abençoe. Deus falou: Salomão, você fez até aqui, mas agora quem vai dar o som sou eu. Você fez até aqui, mas agora quem vai esforçar a glória sou eu. A Bíblia diz dessa forma: e Salomão orou ao Senhor, e uma nuvem cobriu a casa. A nuvem desceu como gotas de orvalho, encheu a casa do Senhor. Verso de número 11: quando o sacerdote saiu, a Bíblia diz que todos os sacerdotes caíram, tomados de unção, e suas vestes estavam molhadas. Nenhum sacerdote ficou de pé, de tamanha que era a glória que desceu naquela casa. Eu trago uma profecia da parte do Senhor para dizer neste culto, pastor, que vai chegar um dia que vão entrar por esta casa, não vai ficar levita de pé, não vai ficar regente de coral, sacerdote vai ficar tomado de poder, porque a nuvem vai cobrir esta casa. A glória do Senhor vai descer nesta casa. Prepara o teu louvor, prepara o teu glória, prepara o teu aleluia, porque o que você fez, o que você já fez, mas a Deus vai fazer algo maior pela tua vida ainda esta noite. Deus vai consagrar teu ministério aqui nesta casa. Deus vai consagrar tua vida aqui nesta casa. Glorifica a Deus, porque devemos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Se você crê nessa palavra, levanta a sua mão, aplaude e glorifique ao Senhor dos Exércitos. Aleluia. Eu fico encantado. Sabe por que eu fico encantado? Hoje o Espírito Santo é tremendo, né? Ele é uma pessoa fabulosa.
desde o início do culto, o Senhor vem falando sobre adoração. E aí só vem fechar com a confirmação do próprio Deus. Que coisa boa. Irmãos, ouvir a palavra do Senhor é coisa abençoada. Então leva para sua casa. A glória do Senhor vai voltar para a tua casa. Amém? Quero agradecer muito, presbítero Tiago. Muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Irmã Érica, que Deus abençoe. Muito obrigado por ter vindo. Jaziel, Deus abençoe. Muitas e muitas vezes viram. A casa não é outro lugar senão do Senhor. Então, fique à vontade. A casa é nossa, é do nosso Senhor. Irmãos, eu quero domingo, quem estará ministrando a palavra